Olá a todos que nos acompanham aqui no Amor do Calvário, canal Amor do Calvário, parceria com a ADM Apologética, por meio da vida do pastor Mauro Alves. Nessa noite nós vamos discorrer sobre o assunto da maçonaria. Vamos aguardar uns minutos para a entrada das pessoas, para que a gente possa dar início à nossa live nessa noite. Que Deus possa, por meio da sua palavra, falar conosco, nos trazer luz, nos trazer entendimento, para que a Bíblia, né, como a nossa carta magna, como aquela que é a nosso guia, possa nos orientar quanto a um assunto tão sério, tão importante, que é essa questão da maçonaria, né? Nós vamos falar sobre esse tema hoje, nesse episódio número 2 da linha de seitas, que nós vamos falar. Semana passada falamos sobre os testemunhos de Jeová, e essa semana a gente vai estar falando sobre a maçonaria. A paz do Senhor, pastor Mauro, uma ótima noite, as suas considerações iniciais para a gente começar essa nossa live. Paz do Senhor, Leandro, paz do Senhor a todos os irmãos que já começam a entrar aí, que Deus possa abençoar, e oportunidade, né, para nós, ímpar, da gente falar sobre um assunto que é imprescindível, né, e pouco falado também, sobre a maçonaria, principalmente porque nós sabemos que existem pessoas que se denominam cristãos que estão envolvidos com maçonaria, né? Então nós vamos discorrer sobre esse assunto hoje, a sua origem, os seus símbolos, a maçonaria é uma religião, não é? Nós vamos ver tudo isso e vamos fazer uma análise daquilo que crê a maçonaria, daquilo que a maçonaria prega e do que a Bíblia revela, para ver se eles estão em harmonia com as escrituras, né? Amém. Graça e paz aí a Michele, ao Júlio também, Deus abençoe, que o Senhor possa realmente falar conosco. De pastor Mauro orar nesse momento, pastor, para a gente dar início a esse tema, porque é um tema que o Espírito Santo precisa falar ao coração daqueles que nos ouvem, né? E porventura também, outros que vão acompanhar pelo canal do Senhor aí no YouTube, no Facebook, também pelo nosso canal. Tenho certeza que vão ser agraciados, né? Mas a gente precisa estar debaixo da luz do Espírito Santo aí para que Deus possa se mostrar a nós nessa noite, né? Amém. Vamos orar. Um abraço aí para a Andréia também, né? Já está aí, já conectou aí. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, é no nome de Jesus que nós te damos graça pela oportunidade que o Senhor preparou na noite desse dia para nós aqui tratarmos assuntos referentes ao teu reino, a tua palavra, e que o Senhor possa nos orientar através do teu Espírito Santo. Sabemos que a força motriz da tua igreja é o Espírito Santo, e que o Senhor, cada momento da nossa jornada, o Senhor vai nos orientando, nos direcionando, vai clareando para nós como a aurora do dia, né? E nós vamos entendendo aquilo que o Senhor tem para revelar para nós. Amém. Abençoa o teu povo, aqueles que vão participar, Leandro, Vanessa, Valentina, continua conosco nessa noite, preside todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Pastor Mauro, começando, quando surgiu a maçonaria? Então, Leandro, eu só quero ler um texto aqui antes de eu começar a abordagem, para a gente usar como texto básico, em Isaías capítulo 5, versículo 20. É um texto bem conhecido. Diz assim a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Então, esse texto aqui ele é muito interessante porque ele fala de inversão de valores, né? Aquilo que hoje nós estamos vivendo um período na pós-modernidade, que aquilo que é ruim, eles colocam como bom. A mídia faz isso, né? Os programas de auditório, as plataformas de internet, enfim, assim por diante. A multimídia, né? Sim. E, na verdade, o que a maçonaria prega, né, e o que eles têm como filosofia, eles dizem que tem uma suposta luz
que emana da maçonaria, que todo aquele que é convidado para ser da maçonaria, fazer parte lá, né, que eles chamam de neófito, o iniciante lá, que ele está em busca de uma suposta luz, inclusive que ele tem que fazer um ritual lá, depois eu vou explicar, passar por algumas portas, em busca dessa suposta luz que nós sabemos que não tem lá na maçonaria, porque, na verdade, a maçonaria ela tem as trevas, né? Não a luz. Então é uma inversão de valores. Nós estamos vivendo um tempo aí já propício. As pessoas, aquilo que é moral, que é ético, eles colocam como ruim, como retrógrado, né? Como alguma coisa obsoleta. Então o reino de Deus, eu já expliquei aqui uma vez, uma das lives, que ele está invertido, né? Também. Aquilo que os homens falam que é alto, no reino de Deus é baixo. Aquilo que os homens falam que tem que ganhar, no reino de Deus tem que perder para poder ganhar. E assim por diante, porque a pirâmide no reino de Deus ela está invertida. No que tange a maçonaria, eu vou dar uma síntese só histórica, né? A maçonaria, na verdade, Leandro, ela teve o seu início, né? A grande maioria até dos maçons acreditam isso, durante a construção do templo de Salomão, né? E a própria palavra maçom, ela se traduz por pedreiro, porque essa palavra é uma palavra moderna, né? Que foi já, essa nomenclatura passou a ser usada, né? A partir do século XVIII, porque a maçonaria ela foi organizada na França no século XVIII, né? Inclusive, aquele slogan que tem da Revolução Francesa, aquela tríade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, vem justamente da maçonaria. Uhum. Então, na verdade, a maçonaria é muito antiga. Se você pegar um dicionário da maçonaria, que é o dicionário Joaquim Gervásio de Figueiredo, e lá vai estar escrito o seguinte, né? Que as origens reais da maçonaria se perdem nas brumas da antiguidade. Então, a maçonaria, eles acreditam que ela está relacionada com o Templo de Salomão, né? Principalmente com o artífice que realizou a construção do templo, trabalhou em todos os materiais lá, que foi contratado por Salomão, que é o Irão Abiú, que era servo de um outro Irão, que era o rei de Tiro, segundo Crônicas 2, 13 e 14, por ali. Até porque Tiro, rei de Tiro na Bíblia, é um tipo de Satanás, né? Então, você pode ver que os próprios símbolos da maçonaria são instrumentos de construção, né? Você pode ver o esquadro, o prumo, malhete, compasso, o nível, o escopo, a alavanca, todos instrumentos de construção, porque vem justamente dessa ideia, daí até hoje eles mantêm, né, essa nomenclatura maçom, quer dizer pedreiro, construtor. Então a maçonaria ela é muito antiga, não obstante ela tenha sido organizada no século XVIII. Ô pastor, depois até eu vou colocar as perguntas aqui. A Andréia está perguntando aqui sobre a questão da religião, se é religião, se não é. Dando a paz do Senhor ao Arivaldo, que entrou aí, Deus abençoe. Aqueles que nos acompanham, por favor, dê a paz do Senhor para nós aí, para a gente poder interagir. Sinta-se à vontade em fazer as perguntas aqui para a gente. Eu vou passar no pastor Mauro, para a gente poder realmente aprofundar nesse assunto, né? Dando a paz do Senhor também ao Jordão, ao Carlos, Deus abençoe a vida de cada um deles. Pastor, e quais são os símbolos, assim, mais... sem ser esses símbolos relacionados aos pedreiros, tem alguns outros símbolos que são ocultos? Tem alguma coisa relacionada a isso aí? Não, ele tem outros símbolos. Os principais símbolos deles são os símbolos de construção. Mas eles têm também, por exemplo, o Bafomé, que é aquele bode, o famoso bode, né? Que é uma figura mística muito estranha, né? No mínimo estranha, porque ele tem corpo de homem, né? Cabeça de bode, tem seios de mulher, feminino, né? E asas de anjo. É uma figura mística que é o principal símbolo da maçonaria e também é um símbolo que está ligado com o satanismo, né? Nós sabemos disso. E esse símbolo ele é muito emblemático, né, na maçonaria.
figura muito estranha, o Baphomet. É só entrar lá na internet, no Google, colocar Baphomet, né? Que vai aparecer a figura desse bode, que é o principal símbolo da maçonaria. Eles têm algumas siglas também, como o Gadu, né? Gadu, grande arquiteto do universo, que para eles falam que é Deus, mas quando nós vamos estudar mesmo a fundo, nós descobrimos que é outro Deus, né? Com certeza. É o Deus das trevas. Deus, ok? Deus desse século. Pastor Exatamente. O André está perguntando aqui, a maçonaria é uma religião? Olha, a maçonaria, se você conversar com maçom, eles vão dizer que a maçonaria está fora de cogitação, não é uma religião para eles. Entretanto, quando você estuda a maçonaria, você percebe que ela é uma religião civil, sim. Porque eles conseguem atuar, por exemplo, fazer cultos fúnebres, fazer cerimônias relacionados com dogmas, né, em lugares onde nenhuma religião consegue, ok? Eles entram em lugares, eles têm acesso, até porque a história da humanidade, ela está sob, em muitos momentos da história, ela está sob a égide da maçonaria, né? Se nós for fazer um estudo sobre o Brasil, a história do Brasil, nós vamos perceber que a República Brasileira, ela foi estabelecida sob os pilares da maçonaria. Por exemplo, José Bonifácio, Marechal Deodoro da Fonseca, Joaquim da Silva Xavier, que eles chamam de Tiradentes, né? E, na verdade, ele não é herói da Inconfidência Mineira, coisa nenhuma, né? Nós sabemos que essa aí é a história que os homens quiseram contar. Na verdade, o que aconteceu com Tiradentes é que ele desafiou a maçonaria, né? E ele teve um fim bem trágico. E outros, né? Por exemplo, a Guerra Farroupilha, dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, que aconteceu. Todos aqueles personagens eram maçons, né? Os Estados Unidos da América, então, você pode ver que o maior símbolo dos americanos é a Estátua da Liberdade, né? Justamente por causa de liberdade, igualdade e fraternidade. É uma homenagem a George Washington, que foi um grande maçom, na verdade. E outros presidentes dos Estados Unidos que foram maçom, né? Então, a maçonaria, ela está na nota de dólar, vai aparecer vários, triângulo. A maçonaria, ela está intrínseca à história da humanidade. A maçonaria, ela tem um poder de influência muito grande. Você pode ver que se passa reportagem de tudo, de todo quanto é tipo de religião, menos da maçonaria. Mas eles são uma religião civil, sim. Pastor Mauro, é interessante que eles influenciam completamente a vida política de um país, né? Eu acho que na humanidade, assim, creio que eles são os que mais influenciam a vida política de uma nação, por exemplo. É bem provável que muitos presidentes, eu vou dizer, a grande maioria, foi eleito com base na força maçônica, né? Eles estão em todas as esferas de poder, né? Eles estão... eles conseguiram infiltrar em todas as esferas de poder, né? São muito influentes, eles têm poder de decisão, né, nos tribunais, nas instituições privadas e públicas. Eles conseguem colocar pessoas lá, tirar numa canetada, né? Eles têm realmente uma influência muito grande e a maçonaria, ela tem algumas contribuições que foram positivas para a história, mas na sua grande maioria não, né? Foi tráfico de influência. Nós temos o maior maçom de todos os tempos, que é considerado o papa da maçonaria, o Albert Pike, que era um satanista declarado, né? E que ele é o fundador da Ku Klux Klan, que é aquela seita que tem lá nos Estados Unidos, que age até hoje, né? Colocava aquelas máscaras, aqueles capuz, e incendiavam plantações, incendiavam propriedades, né? Segregação racial. Você sabe que a maçonaria, ela teve uma influência racista muito grande durante muito tempo, que nos Estados Unidos o negro não podia ser maçom. Inclusive foi depois instituída uma maçonaria para o negro, porque eles não podiam ser maçons. Depois que acabou a segregação, abre aspas, nos Estados Unidos, é que então eles deixaram que o negro também pudesse frequentar. Outra coisa que também é lenda, Leandro, é que mulher não frequenta maçonaria, isso é uma lenda. A mulher não frequenta a reunião dos homens, mas as mulheres também sobem em graus na maçonaria. A maçonaria das mulheres chama Filhas de Jó. E elas sobem até o grau máximo também, né?
Entendi. Tem a Demolei também, que é a maçonaria iniciante, que inicia o adolescente, Os jovens, né? o jovem, isso. Demolei. Certo. Tudo é influenciado pelo poder da maçonaria no total, né? No caso aí, os homens que comandam tudo isso daí, né? Vamos falar assim. Exatamente. Sim, exatamente. Sem dúvida Pastor, nenhuma. até falando para os irmãos aí, os que estão nos acompanhando, sinta-se à vontade de mandar sua pergunta. A gente vai passando para o pastor Mauro aos poucos para que ele possa ir respondendo. Trazendo por essa questão aí, eu já ouvi falar de muitos filhos de cristãos que eram demolei. O senhor já ouviu falar esse tipo de história? Tem bastante cristão envolvido com isso daí, abre aspas, né? Esses cristãos aí. Depois nós vamos dar uma analisada se realmente é razoável, né? Um cristão autêntico ser maçom ou não. Mas tem maçons de toda a idade, sim, envolvido, cristãos, supostamente cristãos, né? Envolvidos em maçonaria, sim, com certeza. Isso daí isso aí é um grande absurdo, na verdade, né? A Vanessa está perguntando aqui, já ouvi dizer que o primogênito é consagrado na maçonaria, isso procede? Não, isso daí tem muita lenda também, viu, Vanessa? Tem algumas lendas que eu quero desmistificar aqui nessa noite, negócio de beber sangue de bode, deitar dentro de caixão, essas coisas aí. Eu vou dar uma explicação depois, né? Primeiro, começar pelos símbolos da maçonaria, assim, alguns símbolos, o que significa eles, né? E depois aí eu vou discorrer sobre essa questão aí, né? O bode, algumas, inclusive o funeral maçom, né? Também eu quero falar um pouquinho, se der tempo. Mas, por exemplo, o esquadro. O que significa o esquadro dentro da maçonaria? O esquadro é a necessidade do maçom se abster de tudo, né? Que esteja em desarmonia com a força, com a beleza, com a sabedoria. E é um instrumento que tem uma grande importância lá, uma grande relevância dentro do vocabulário maçom, né? O esquadro. Significa que o maçom deve se policiar também, né? Nas suas condutas, principalmente dando tributo ao Gadu. Para eles é o grande arquiteto do universo, né? Que eles dizem que é Deus. Também tem o nível, que é um instrumento também de construção, né? O nível ensina que todos os maçons são originários do mesmo tronco, né? Participantes da mesma essência. Tem o prumo, que significa retidão moral do maçom, instrumento da verdade, ensina que o maçom deve trilhar um caminho esquivando-se da injustiça, da inveja, da tirania, etc, etc, né? Também tem o compasso, né? O compasso o compasso é até usado muito na escola, né? Ele é um instrumento que ele traça, você pode ver que você pega um compasso, ele vai traçar círculos, né? Se você quiser fazer círculos, isso representa para eles, né? Para eles, quando o compasso abre e fecha, para eles é delimitação de espaços, ok? Uhum. E representa também um senso de medida das coisas, além de significar também justiça. Aí tem o malhete. Depois as pessoas podem entrar na internet e olhar todos esses instrumentos aí, né? Esses símbolos. O malhete, o malho, representa força, vontade, força de vontade, iniciativa da perseverança. E só é manejado esse malhete, esse malho, pelo venerável mestre, que é o chefe da loja, né? Da loja maçônica. Que é o grau 33, mas já é um venerável mestre, que já é um cargo emérito aí no caso. Aí tem o pentagrama, que é aquela estrela de 5 pontas, que representa o Bafomé, né? Para eles representa um homem com as pernas abertas e os braços esticados, indicando que o ser humano tem a sua necessidade de ascensão, e é uma alusão justamente ao Bafomé, que eu falei que é o bode, né? Que a palavra Bafomé, o Leandro, ela é uma variação da palavra Maomé. Muhammad, que é o profeta lá do islamismo, nós falamos Maomé, né? Ou Muhammad. E segundo o islamismo, você sabe que é o profeta deles, né? Uhum.
E também na verdade, se você utilizar uma metodologia, não sei se você já ouviu falar, chama Notarigon, eles utilizam, isso daí seria uma espécie de charada, o nome Bafomé, né? É uma forma que, por exemplo, a Cabala, os mestres cerimoniais da Cabala, eles usam muito para escrever palavras de trás para frente. Isso é usado pelo satanista também, né? Palavras ao contrário, acrômicos, acrósticos. E essa metodologia é muito comum, então, entre os satanistas, né? E assim, outros, por exemplo, a palavra abas, em latim, né? Tem uma palavra que chama Templi Hominum, que é anjo de braços abertos, o pai do templo de todos os homens, que significa que eles acreditam que o Bafomé seria isso, em síntese, né? Aí vem o cinzel, que sugere o trabalho inteligente, instrumento, depende da participação, só é manejado o cinzel inerente ao malho, ao malhete, né? Representa inteligência humana, e que a inteligência humana, ela nunca constrói nada de modo isolado. Ela precisa ter ajuda. Por isso que ele é simultaneamente manuseado junto com o malho. A espada representa o símbolo da igualdade, justiça, honra, presença divina. O avental, que é usado por todos os maçons durante as sessões, representa a inocência e a pureza. E depois tem a letra G também, né? Que seria o grande geômetra, o grande arquiteto do universo, ou o grande geômetra. E o delta luminoso, né? Que representa a presença de Deus e a onisciência. É um triângulo com aquele olho que tudo vê no centro. Ok? Rapaz, em síntese. do negócio. Bom, dando a paz do Senhor a Milena, Deus abençoe. A Cida em Bebedouro, o Antônio, o Ricardo, Deus abençoe a vida deles. A Sandrinha. Sandra, Deus abençoe você, né, e toda a sua família. Áurea. Os irmãos e irmã Áurea que está entrando aí, o Fernando. Aí tem as perguntas aqui, pastor. Eu vou começar com a pergunta do Carlos, né? Carlos está perguntando aqui, por que eles tentam manter segredo? Questionei um jovem pelo seu anel, já vi muitos carros aqui em Betim com a marca e tudo mais, mas eles desconversam sempre. Qual que é o motivo deles esconder isso, esses segredos que tem dentro da maçonaria? Na verdade, se você falar para o maçom que eles são uma confraria secreta, eles vão discordar, eles vão falar, não, nós somos discretos, né? Não somos secretos, mas na verdade eles são secretos. Existe uma série de coisas, inclusive existe um juramento que é feito lá por todo neófito, que é aquele que está iniciando para ser maçom, quando ele é convidado, que ele tem que fazer um juramento dizendo que se algum dia, por acaso, ele contar alguma coisa, algum segredo revelado para ele na maçonaria, aí ele diz assim, que o meu corpo seja queimado ou seja afogado nas espuma do mar, que nunca mais ressurja, né? Eles têm esse tipo de juramento que eles fazem lá. Porque é uma série de coisas, todo maçom que começa a ingressar na maçonaria, pouco tempo que eu conversei com um rapaz aqui em Colina, e ele perguntou para mim, ele é católico esse rapaz, mas ele perguntou para mim se eu sabia alguma coisa da maçonaria, porque tinha alguns maçons que estavam assediando ele, né? E ele falou, eu ia perguntar para o padre, mas eu sei que o padre não ia me dar a resposta que eu esperaria. Então, eu até dei um material que eu escrevi para ele, né? E ele falou, vou ficar longe desses caras agora. Porque, na verdade, eles vão ingressando na maçonaria, eles acreditam que é estudo filosófico. Porque são 33 graus, né? Os mais comuns são 33 graus. Tem outros que variam, vai até 90 graus, mas aqui no Brasil não tem. É o máximo 33 graus. Até o grau 30, o cidadão não sabe praticamente nada. Ele pensa que são estudos filosóficos. A partir do grau 31 é que ele começa a saber o segredo do segredo. Entendeu? Então aí ele vai se colocar como alguém que, e mesmo que ele peça dispensa da maçonaria, ele nunca pode ficar contando. Se você conversar com ex-maçons, eles jamais vão ficar te falando algumas coisas que acontecem lá. Tem muitos segredos lá. Tem
muitos procedimentos que eles fazem, né? Inclusive o funeral maçom, que está em Ezequiel capítulo 8, depois os irmãos podem conferir lá. Como que eles fazem esse funeral? Eles se reúnem lá, né? E o venerável mestre chega com galho de acácia, que a acácia para eles tipifica a transitoriedade do homem, né? A madeira de acácia na Bíblia realmente tipifica a natureza humana, frágil. E aí eles pegam aquela galho de acácia e levam no nariz do morto, dá uma volta do caixão, 3 vezes eles fazem isso, leva de novo, e o venerável cheira, outro cheira. Isso é um procedimento que eles fazem durante o momento do funeral. E está no capítulo 8 de Ezequiel lá, um texto muito relevante, profético, né, sobre o funeral maçom. E esse segredo sempre vai ter, até porque eles também têm influência nas instituições. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor, né? O cidadão está na maçonaria lá. Ele iniciou na maçonaria. Vamos supor que ele tem um filho ou uma filha que quer um emprego, Leandro. Uhum. Aí ele fala com alguém da maçonaria, ele vai perguntar assim, o que seu filho ou sua filha faz, né? Aí ele vai falar, minha filha atua em tal área e tal. Aí ele fala, pode deixar, vou dar um jeito, vou colocar ela em algum lugar. Aí daqui a pouco ele liga, eu tenho uma vaga pro seu filho aqui, ou sua filha, no Bradesco, num banco aí. Serve? Aí não, tudo bem. Aí eles colocam, né? Eles conseguem colocar a pessoa lá dentro, no cargo. E aí vamos supor que essa pessoa depois passa um tempo, esse maçom, ele precisa de um empréstimo, ele está com situação financeira ruim, ele precisa de um empréstimo. Eles dão um empréstimo para ele, entendeu? E aí passa muito tempo, depois ele já se estabeleceu, né? Já se estabilizou. Aí ele fala, eu queria pagar aquele empréstimo que eu fiz e tal. Aí eles vão falar assim, não, isso aí já está pago, pode esquecer. Deixa para lá. Já foi pago pela Irmandade aí. Aí vamos supor que passa um tempo, ele quer se desligar da maçonaria. É hora deles cobrar. Aí eles vão dizer para ele, tudo bem, você tem que pagar aquele empréstimo. E você também, você sabe que seu filho está trabalhando no banco, tal lugar. Quer dizer, já deu uma deixa para ele, né? Então eles têm um tipo de influência, sim. Eles são muito influentes, eles ajudam, eles têm muita fraternidade entre eles, né? E eles se conhecem, eles têm sinais que eles dão um para o outro. Se eles tiver, por exemplo, um automóvel quebrado na estrada, passar um maçom, eles sabem que é maçom e eles param lá. E eles agem em qualquer instância, né? Em tribunais e assim por diante. Certo. Irmãos, eu vou pedir para os irmãos que tem algumas perguntas, tem a da Michelle agora, depois da Cida, e eu vou pela sequência aqui, mas vou passar todas as perguntas para o pastor Mauro. A pergunta da Michelle, pastor, é se os Lions é a mesma coisa. Eu acho que ela está falando do Rotary, né, no caso? Lions Club, Lions Club. Tem o Lions, tem o Rotary, tem a Ordem Rosa Cruz, não é que é a mesma coisa. Mas, geralmente, os maçons que atuam na maçonaria, geralmente atuam também lá no Rotary Club, no Lions Club, né, instituições de antialcoólica, e Ordem Rosa Cruz, né, também tem uma ligação, Clube de Roma, e outras instituições têm ligação com a maçonaria, sim. Não é a mesma instituição, mas são braços, né, extensivos da maçonaria. Amém. A Cida está perguntando, por que todo maçom tem que seguir uma religião e os que conheço sempre seguem a religião cristã? Isso porque é verdade, viu, pastor? Porque eu conheci também pessoas que estão dentro de igrejas. A gente já falou que não é cristão autêntico, né? Porque o cristão autêntico não vai se misturar com isso. Mas tem muitos que estão lá dentro. Por que tem que ser religião cristã? Não. É qualquer religião. Ele não pode ser ateu. Ele tem que professar uma religião. Vamos supor que ele está num país onde predomina o Islã. Ele é do Islã, lá dentro da maçonaria vai ter o Alcorão. Se ele estiver numa região onde predomina o cristianismo, a Bíblia vai estar lá. Inclusive, eles vão ler trechos da Bíblia, passagens da Bíblia. Eles começam, geralmente, Você sabia, Leandro, que eles começam as reuniões dele em nome de um tal de São João da Escócia? Que foi um cavaleiro templário, né? Um cavaleiro templário, um grande maçom, um grande altruísta, né? E eles começam em nome de Salomão, em nome de São João da Escócia. Então, precisa ter uma religião. Por isso que eles falam que não é religião, né?
Então, e quando a gente olha para cristãos, a gente percebe que tem cristãos de todo o segmento, mas principalmente de igrejas reformadas lá dentro. Meu Deus. Presbiterianos, vou abrir o jogo aqui, principalmente presbiterianos. Ok? Eu conheço alguns, eu conheço sim alguns também. Até da Batista também conheço. Não, Batista também, principalmente. Infelizmente, né? Não é só na Batista, não é só na Presbiteriana, tem os assembleianos também, que eu sei de alguns. Tem da Quadrangular também. Eles se infiltram, né, pastor? Mas não são autênticos, essa que é a verdade, né? Não, é o seguinte, por exemplo, a Presbiteriana do Brasil, ela não coloca nenhuma restrição do membro ser maçom, até o pastor. Eu falei aqui esses dias atrás numa live que um dos maiores escritores maçons foi um pastor presbiteriano, que era o Albuquerque Lira. Agora, na Assembleia de Deus, tem assembleianos, mas se a convenção ela souber, ela trata o caso. No caso da presbiteriana, não. Agora, a presbiteriana independente, ela não aceita o membro dela e nem o pastor ser maçom. Então... A Convenção Batista eu também acho que não aceita não, viu, pastor? Eu não tenho essa informação não, mas eu sei que a presbiteriana do Brasil, ela não tem restrições não. Eles falam que tem, mas não tem. Agora, algumas outras igrejas cristãs, às vezes o cara ele é camuflado, né? Ele vai lá e vai na maçonaria também. É verdade. Igual o senhor falou também na outra live, né? Se a convenção pega um camarada desse e não tomar atitude, aí fica difícil, né? Bom, vamos aqui seguir aqui, depois a gente vai chegar no final, o pastor vai explicar melhor sobre essa questão. Inclusive, Leandro, depois eu quero até pegar um livro aqui que eu já deveria ter pego, que eu quero indicar esse livro. Quando você vai falando, eu vou ver se eu acho ele aqui, só um minutinho. Tá bom. Tem outras perguntas aqui, o pastor vai pegar o livro lá para a gente continuar o texto aqui, a sequência da live. A Milena, perdão, está colocando aqui, pastor, o senhor já até falou, mas o nome do Deus deles é Gadu, no caso, né? Gadu, grande arquiteto do universo. Ó, quero que vocês olhem aqui, ó. Esse livro, Maçonaria do Outro Lado da Luz. Acho que se você puder tirar a pergunta aí. Vou tirar, peraí um pouquinho. Só para mim. Isso. Tá aqui, ó. Esse livro, ele é do William Schnoblin. Esse escritor, ele foi até o grau 32 da maçonaria. Ele é um pastor americano. E aí ele foi evangelizado, né? Maçonaria, do outro lado da luz. Se vocês puderem adquirir esse livro aqui, vocês vão aprender muita coisa. É muito esclarecedor, ok? Eu indico ele. E ótimo que o senhor já deu essa dica para nós aí. Então, Milena, o nome do Deus deles é Gadu. Não tem nada de Jesus Cristo, não. O Enio está perguntando aqui, pastor, aonde na história iniciou-se a maçonaria? Na época de Salomão. O senhor já até tinha explicado isso aí, mas dá um resumo aí para o Enio, né? Que também seja bem-vindo, Enio. Deus abençoe sua vida. O Enio, paz do Senhor. Eu expliquei o seguinte, a maçonaria ela foi organizada na França no século XVIII, né? Inclusive, o slogan da Revolução Francesa é igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, né? Por isso que existe a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, mas ela foi organizada no século XVIII. Mas quando a gente vai estudar a maçonaria e ler o dicionário, até eu citei um dicionário aqui, ó, que é o dicionário maçom de Joaquim Gervásio de Figueiredo. Lá vai estar escrito o seguinte: as origens reais da maçonaria se perdem nas brumas da antiguidade. Ela foi organizada no século XVIII, mas a origem vem lá do Templo de Salomão mesmo. Irão Abiú, que foi o artífice, o outro Irão, que é o rei de Tiro, né? Que é um tipo de Satanás, segundo Crônicas 2, 13 e 14. Então ela vem lá da época de Salomão. A palavra pedreiro, maçom, na sua etimologia, significa pedreiro. Ok? Meu Deus. Tá certo. A Fernando e a Margarete, Deus abençoe. Até eu vou aproveitar depois, pastor, antes de terminar a live, eu queria fazer uma pergunta. A Margarete tinha deixado uma pergunta na outra live que o senhor fez, não deu tempo do senhor responder,
mas depois eu vou colocar no final para o senhor responder. Ela está colocando aqui, o Fernando e a Margarete, né, no caso. Pastor, se for reparar a história do Brasil e o mundo, sempre existiu influência de maçons. A Inconfidência Mineira remete muito a isso. O senhor já até explicou sobre Tiradentes, né, no caso que era maçom, no caso, né? Que não foi herói da Inconfidência Mineira coisa nenhuma, né? Eu já expliquei isso aqui no começo. Na verdade, ele entrou em conflito com a maçonaria e acabou sendo morto. Existe uma trilogia maçônica, né? Que, na verdade, para eles é um lema, né? Uma divisa e um lema. São 3 palavras, elas têm efeito cabalístico, secreto, né? Hermético, escuro, obscuro. São sabedoria, força e beleza. É a tríplice virtude do maçom, né? Essa trilogia. E aí o maçom deve levar em consideração sabedoria para poder orientar nos seus projetos, né? Deve mostrar força para nutrir ele nas suas dificuldades. E, enfim, a beleza para revelar a delicadeza nos sentimentos nobres e fraternais, né, do maçom. E o maçom ele tem que fazer um juramento de sempre poder ser altruísta e cumprir com a fraternidade, ajudar as pessoas, fazer obra de caridade, né? Porque senão eles não recebem os prêmios lá de honra ao mérito que o maçom sempre recebe, né? As comendas, inclusive já vi vários pastores recebendo comendas de maçonaria, viu? Se alguém um dia for querer dar uma dessa para mim, então eu sei que nunca vou ganhar mesmo, mas eu já dispenso já. Obrigado. Pastor Mauro, deixa eu só colocar um ponto aqui, para ser mais prático com relação a algumas coisas. Por exemplo, se os jovens do Demolei passarem na casa de um cristão pedindo alimento para ajudar uma entidade carente, qual que deve ser a atitude do cristão? Olha, se realmente for para ajudar as pessoas carentes, eu não vejo problema de você ajudar qualquer tipo de pessoa. Você entregar um alimento para um espírita, para uma pessoa, porque isso daí, na verdade, são obras de caridade, obra social, né? O que nós não podemos é compactuar com o que eles professam. Isso daí eu não vejo problema. O que nós não vamos fazer é entregar doce para as crianças no dia do Halloween, né? Aí não. Mas você entregar alguma coisa que você tem para doar para obra de caridade, até a Bíblia diz o seguinte: primeiro os domésticos da fé, depois fazer a caridade para todos, né? Então, quanto a isso, eu não vejo problema não, mas o que nós estamos mesmo colocando em pauta aqui com muita ênfase, o cristão autêntico pode ser um maçom? É razoável que um cristão autêntico seja maçom? O pastor, olha o que a Milena escreveu aí, ó, leia aí nos comentários, vou deixar para o senhor dar uma olhada aí, ó. Meus sobrinhos estudam em uma escola e as crianças falam que eles citam um grande Deus. Creio que tem influência maçônica. A maçonaria trabalha dentro das escolas hoje já com crianças? Trabalha, eles têm muita influência em todos os âmbitos. Por isso que nós temos que orientar os filhos desde pequeno, sempre orientar à luz da Bíblia, porque eles têm influência em todas as esferas da sociedade. Eles são muito influentes, eles têm muito poder de decisão, eles estão no poder judiciário, na política. De vez em quando a gente vê homenagem no Senado, na Câmara dos Deputados, para os maçons, né, para a maçonaria. A maçonaria é muito influente. Com certeza. Como eu já falei, eu conheço cristãos batistas que professam a maçonaria, né? E aí o Carlos está colocando aqui, sempre reparei na Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira, o logo é muito parecido com a maçonaria. Tem algo relacionado, pastor Mauro? Olha, eu não vou afirmar porque eu não tenho essa informação, mas que tem uma grande influência da maçonaria dentro da Batista, não sei dentro da convenção, mas dentro da Igreja Batista eu posso afirmar isso com segurança. Sim. A Batista da convenção, estou falando, né? Que existe sim pastores, até pastores que são batistas, que são maçons sim. Agora, se a convenção aprova isso, eu não tenho essa informação
e o logo pode ser que seja parecido. Já quiseram colocar também o logo da CGADB, da Assembleia de Deus, lá que tem os pontinhos, como sendo da maçonaria, mas não tem nada a ver, não. Até porque os maçons, quando é comum um maçom assinar e colocar 3 pontinhos, né? Que é liberdade, igualdade e fraternidade. Mas eu já vi pessoas que não tem nada a ver com a maçonaria colocar 3 pontinhos também, né? Não, isso aí que é igual o senhor fala, existe muita lenda também com relação a isso, né, pastor Mauro? Muita lenda. Beber sangue de bode, uma série de coisas, né? Tem isso aí também. Se tiver mais perguntas, os irmãos podem ir fazendo, que eu vou passando para o pastor Mauro, enquanto isso eu vou fazer algumas outras aqui. Pastor, qual que é o significado dessa questão dos graus na maçonaria, né? Tem o grau 33, o senhor falou que tem fora do Brasil tem grau 90. Como que é essa questão dos graus e o que significa isso? Não, os graus, inclusive eu quero só, antes de falar isso, eu quero mostrar que a maçonaria, ela teve uma grande influência também no contexto das Testemunhas de Jeová, né? Dos mormons, o Joseph Smith, e do teosofismo, né, que é a Helena Blavatsky, Petrovina Blavatsky, ela teve uma grande influência da maçonaria. Alguns acreditavam que ela era grau 33 também, que ela é a fundadora do teosofismo, né, que é uma filosofia. E ela teve muita ligação, por exemplo, com os ensinos de Aleister Crowley, né, e outros maçons. Então a maçonaria, outro também que teve muita ligação com a maçonaria foi o Leon Rivail, Hipólito Denizar Rivail. Sabe quem é esse? Allan Kardec. Né? Que é o pai do espiritismo moderno, aí, do espiritismo kardecista. Né? Bom, quanto à questão dos graus da maçonaria, eles aqui no Brasil, que é o rito de York, chamado rito de York, rito escocês, o máximo 33, né? Até 33. Agora, fora do Brasil, tem o rito chamado Adoniramita e o rito egípcio pode chegar até 90 graus. Na medida que ele vai subindo graus, né? A partir do grau 31º, aí eles começam uma iniciação mais secreta, mais abrangente para aquele que está subindo o grau, né? Até o grau 30, eles dizem que são os graus filosóficos, que até ali praticamente ele não sabe quase nada mesmo, né? Ó, tem um juramento aqui daqueles que vão iniciar, né? Juro e prometo de minha livre vontade, pela minha honra e pela minha fé, em presença do grande arquiteto do universo e perante esta assembleia de maçons, solene e sinceramente, nunca revelar qualquer dos mistérios da maçonaria que vão me ser confiados, senão a um legítimo irmão ou em loja regularmente constituída. Se violar este juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado, o meu corpo enterrado na areia do mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas me mergulhem em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrilégio para com Deus e desonra para com os homens. Amém. Ritual do Simbolismo, Aprendiz Maçom, 2ª edição, rito escocês. Antigo aceito, julho de 1979, página 51, 5. Meu Deus do céu. E como que tem gente entrando nisso aí, hein? Eu tô dando a fonte aqui, né? Eu tô dando a fonte. Ô, pastor, tem uma outra pergunta aqui. O Fernando e a Margareta estão perguntando. Ela está colocando, pastor, para mim, evangélico maçom é como evangélico que pratica yoga, que são posições que saúdam a outros deuses. É por aí mesmo, pastor? Concordo em gênero, número e grau. Quem pratica yoga está ligado com Hare Krishna, que são religiões orientais, que vêm da Índia, né, com o deus Krishna. Tem uma musiquinha, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Entendeu? Tem crente que canta isso daí, viu? Eu estou cantando aqui para ensinar, para mostrar para vocês. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso aí vem do Hare Krishna. Pessoas que praticam yoga, meditação, né? Certo. Pastor Mauro, e o que seria a loja maçônica? Então, a loja, que é chamada Loja Azul, né? Loja Azul, o rito escocês e o rito de York, eles usam essa chamada Loja Azul, né?
que é o templo que eles têm ali, para eles chamam de loja. E aí, todos os que se tornam maçons, que vão na loja, vão frequentar a loja, né? Eles passam pelos os 3 primeiros graus dessa loja azul, que é a loja matriz da maçonaria, a loja azul, ok? Na loja azul, são conferidos os 3 primeiros graus: aprendiz, maçom, aprendiz, primeiro aprendiz, segundo companheiro e terceiro grau mestre maçom. Você vê como que eles vão. Depois que eles passam por esses 3 graus na loja azul, aí o candidato ele vai poder se decidir, né, de parar nesses 3 pontos ou então avançar para frente, né, para os outros ramos da maçonaria. Um dos ramos bem conhecido é o que eu falei, o rito escocês, né? Que aí o indivíduo ele vai prosseguindo mediante esses graus numéricos, né? Começa com o 4º, depois desses 3 que eu falei, né? E até o 32º grau. O 33º grau é ativo ou um grau honorário, né? E aí depois vem a questão também de grão-mestre. E assim, o grão-mestre ele tem que ser grau 33 para ele ser grão-mestre. Mas ele é o mais elevado lá dentro, ele que preside tudo, né? Certo, então esses 3 primeiros graus aí é como se fosse um discipulado. É um discipulado, que é aprendiz de maçom, depois 2º grau é companheiro, e 3º grau é mestre maçom. Meu Deus. O pastor, e com relação a essa questão da entrada dessas pessoas, então os primeiros graus eles nem vão saber de nada, né? Vai saber lá no final, né, no caso. A entrada do maçom... O 29º grau, ele não tá a par. Depois do 30º grau que o senhor falou, que começa, né? Até o 30º ele não sabe quase nada. Ele vai saber a partir do 31º. E para alguém ser maçom, ele precisa ser convidado. O cara não pode tomar a decisão, eu vou ser maçom. Ele fica assediando o cidadão muito tempo, olhando a vida dele, observando quem é ele, se ele é alguém inteligente, se ele tiver algum tipo de defeito físico, não pode ser maçom, né? Por causa da perfeição do maçom. E alguns maçons, né? Eu conheço mesmo, por exemplo, lá em Tupã, fundador da cidade de Tupã é o Souza Leão. Eu até fui na casa dele lá, que é um museu, né? Se transformou num museu. Ele tá sepultado de pé no terreno lá do quintal da casa dele. Porque eles falam da grandeza do maçom, de não se dobrar nunca, né? Alguns você pode ver pirâmides, né? Há uma grande probabilidade, existe um boato muito forte que aquela atriz, a Dercy Gonçalves, ela era maçom, que ela foi sepultada numa pirâmide, né? Então, o maçom ele é convidado para entrar lá. Ele é convidado. E aí ele vai passar por vários, vão assediar ele, vão olhar a vida dele, se precisar eles vão dar uma ajudinha financeira para ele, quando ele já estiver inserido lá. E aí eles vão lançando convites, né? Convida ele para ir numa reunião, ou às vezes até num jantar lá, né? Que já é uma reunião social. E aí depois eles vão inserindo ele lá, né? Com as propostas, e ele é convidado para participar. Pastor, e uma coisa muito interessante, o Leandro, muita gente fala que é coincidência, mas eu acredito que não, é que os filhos de maçom, pelo menos muitos deles que eu tive a oportunidade de ver, morreram ou de acidente grave ou morreram de doenças graves, né? Não estou generalizando, muitos falam que é coincidência, mas eu não acredito nessa coincidência aí, não. Não é. O Carlos está perguntando aqui, tem como saber por característica algum maçom? Tem alguns que não usam anel e nem tatuagem. Não, o maçom, é o que eu falei, na assinatura, né? Assinatura geralmente com 3 pontinhos, mas também tem pessoas que fazem isso, mas geralmente, quando você está vendo alguém assinar um cheque, assinar com 3 pontinhos, você pode estar lidando com maçom. Hoje, é muito mais fácil, porque você já encontra a literatura deles na internet, estão mais abertos hoje, né? Já algum deles já dá até palestras aí, então não é tão difícil hoje você saber. Antigamente foi bem mais fechado, né? Bem mais hermético. Uhum. Então as características, por exemplo, é verdade que o maçom ele só compra de
de pessoas que são maçons, eles tentam, entre eles mesmos, né, ter esse hábito. Por exemplo, tem um rapaz que tem uma loja de material de construção, ele é maçom, aí o outro maçom que vai construir só vai comprar na loja dele, independente de preço, independente de tudo. Até porque os cristãos não fazem isso, né? Não. Mas os maçons faz. Eles só compram numa outra loja se não houver possibilidade, né? Se tiver uma loja de um maçom mais próximo, eles vão comprar mesmo. Sempre eles procuram ficar com a economia entre eles ali, né? Entendi. Exatamente. Pastor Mauro, qual que é a ligação da maçonaria com as instituições? Não só instituições religiosas, mas até de obras de caridade. Eles têm todo esse... Tem. É muito influente. A maioria dos maçons, eles vão dizer, não, é estudo filosófico, a gente faz filantropia, mas eles têm um poder de persuasão, de influência dentro das instituições. Eles têm poder de decisão lá dentro, né? Das instituições públicas e privadas. As universidades, eles estão em todas as esferas, Leandro. Todas as esferas. E aí eu fico, mais uma vez eu pergunto... Uma coisa Não, eu ia só comentar um negócio com o senhor aqui. Eu não sei se tem essa questão, que aqui primeiro a Milena está colocando, conheci um maçom que falou que a assinatura de todo maçom precisa assinar com 3 pontos. Na verdade, eu já vi vários mesmo, já tive alguns até que eu convivia que era isso. Seria a pirâmide, ela está perguntando? As 3, a trilogia maçônica, né? O slogan deles. Liberdade, igualdade e fraternidade. Certo. Os 3 pontinhos. Agora, só para a gente... Quando a gente pergunta, é legítimo um cristão autêntico ser maçom numa instituição que não pode falar de ressurreição lá dentro? Jesus é colocado na cripta junto com os sábios, não como Deus. Lá você não pode falar em ressurreição. Ele é colocado com Maomé, ele é colocado com Buda, com Confúcio e outros, no mesmo pé de igualdade, mesmo nível. Né? Lá você tanto tem a Bíblia, como pode ter o Alcorão, como pode ter o livro de Mórmon e outras coisas mais. Então, é razoável um crente, um cristão ser maçom? Não, de forma alguma. De forma alguma. O pastor Mauro, deixa eu até falar isso aí para o senhor. Tem uma coisa assim que... Eu conheci um rapaz, né, que até jogou futebol comigo, tudo. Ele não tinha uma vida... Os seus pais não eram pais que tinham uma condição financeira alta, nada. De repente, esse rapaz se formou numa profissão, não vou entrar em detalhes sobre a profissão dele, e de repente, de uma pessoa normal, de repente o rapaz ficou milionário, do dia para a noite. E aí a Milena já me deu o gancho aqui que eu ia falar. Tem envolvimento com relação a essa questão de começar a ter riqueza, e aí o senhor já aproveita e fala sobre essa questão, a diferença de maçom e Illuminati. Que há uma influência deles e que eles ajudam a pessoa algumas vezes, injetam dinheiro daquela maneira que eu te falei. Vou te ajudar, já está pago isso daqui. Quando a pessoa começa a ter problema financeiro, eles vão lá e injetam dinheiro de novo, né, até que a pessoa orienta a pessoa, dá orientações de gestão para a pessoa, eles têm essa união sim. E a pessoa que ela souber seguir as orientações, ela pode ficar rica. Dificilmente você vê um maçom pobre, no mínimo classe média. E a questão de Illuminati já é outra coisa, né? Os Illuminatis é um outro braço da maçonaria, são pessoas que, na verdade, a riqueza do mundo está na mão dos Illuminati, né? Que já é outro braço ligado da maçonaria, mas que também tem influência, principalmente nos Estados Unidos, Rockefeller, né? E que são uma família muito influente nos Estados Unidos, e que eles também trabalham com a nova ordem mundial, né? Que é o conceito que nós sabemos de onde vai chegar o anticristo. Que a maçonaria, com certeza, vai ter uma influência muito grande nesse negócio aí, que seria os mais poderosos do mundo, né? Aí envolve já questões de força bélica e, enfim, tudo aquilo que se pode utilizar para ter um domínio mundial, né?
Certo. Então, no caso, os Illuminati são maçons, no caso, só que são uma classe mais fechada, vamos falar assim. Eles são maçons, e a maioria deles tudo grau alto, né? Mas já eles atuam numa outra área, num outro braço. Por exemplo, você pega a Igreja Católica, dentro da Igreja Católica tem várias vertentes, né? Tem a Opus Dei, que é uma... Franciscanos, né, também. Então, e dentro da maçonaria existe também, tem a Ordem Rosa Cruz, Clube de Roma, tudo isso daí está ligado com maçonaria. Assim como os Illuminati, né? O Enio está colocando aqui que a maçonaria é mais ou menos parecida com a filosofia e a religião de Atenas. O que era tratado no Areópago, né, em Atenas, que eles tratavam muito sobre religião, filosofia e ciência, o que era tratado dentro do Areópago, inclusive Paulo discursou no Areópago, né, Colina de Marte, muita coisa também é tratado nos livros da maçonaria, né? Tem muito conceito filosófico lá dentro, estudo filosófico, sim. Campo das ideias, né? Uhum. A Milena está perguntando, está falando aqui, pastor, então seria uma subclasse o Illuminati, de grau, porém de um grau alto? Não é subclasse, não. Eles são maçons. Uma linha de atuação diferente, um pouco diferente. Jamais abrangente nas questões de influenciar para a nova ordem mundial, dominar a economia do mundo, todas essas coisas, né? Mas eles são maçons, sim. Certo. Inclusive, Leandro, aqui, ó, eu tenho, porque não vai dar para mostrar aqui, que se tivesse eu aqui com a ferramenta dava, mas no caso aí não dá para mostrar. A ferramenta está com você aí. Mas tem alguns símbolos, por exemplo, além do Bafomé, né? Tem a cobra, o delta luminoso com uma cobra em volta, né? Também é um símbolo do satanismo e da nova era. Tem também aqui a bandeira do estado do Colorado, nos Estados Unidos. Tem um triângulo com o olho de Deus, que é o olho de Lúcifer no centro, né? A nota de $1. Tem também o Alice Crowley, Edward Alexandre Crowley, 1875-1947. Mestre satanista, né? Fundador da religião considerada também, tinha uma religião chamada Anticristo, né? Era mágico, bruxo, espírita, cabalista, escritor de obras de pornografia. Aquele cidadão, o Timothy McVeigh, que é aquele atentado lá de Oklahoma, da cidade de Oklahoma, ele também era grau 32, né, da maçonaria. Também já viu falar do Gerald B. Gardner, é o fundador da chamada Wicca, que é uma vertente de bruxaria. Também era maçom. Além do Albert Pike, que é o maior maçom de todos os tempos. Fundador da Ku Klux Klan, né? Meu Deus. Pastor, com relação à maçonaria, ela tem influência direta na nova ordem mundial, tem influência direta na questão da influência para a preparação para a chegada do anticristo. Então, a gente pode dizer que ela trabalha debaixo do espírito do anticristo, vamos supor, da direção que vem do demônio, do diabo mesmo? Sem dúvida nenhuma, embora os maçons sempre vão negar isso, né? Mas uma instituição que você não pode falar de ressurreição, como eu falei. Eles têm influência no mundo todo, né? Começam suas reuniões lá em nome de um tal São João da Escócia. E são fundamentados em Irão Abiú, que é um tipo de Satanás na Bíblia. E a influência que eles têm, inclusive aqui, ó, quero até ler um trecho aqui, ó, que um dos maiores patronos da maçonaria, né, que é o tal de São João da Escócia, talvez seja junto com Salomão um dos maiores. Olha o que aquele Jorge Buarque Lira, que era o pastor presbiteriano, né? Olha o que ele escreve, ó. Presta bem atenção. Sobre a importância desse santo para a maçonaria. Esse é o pastor presbiteriano escrevendo. O santo que a maçonaria adotou como patrono não é São João Batista, nem São João Evangelista, pois nenhum deles tem relação alguma com a instituição.
filantrópica da maçonaria. É de crer essa opinião dos irmãos mais filósofos e mais conhecedores. O verdadeiro patrono é São João Smoller, filho do rei de Chipre, que no tempo das cruzadas abandonou sua pátria, quer dizer, ele era um dos cavaleiros, né? E renunciou à esperança de ocupar um trono e foi para Jerusalém dar mais generosos socorros aos peregrinos e aos cavaleiros. A maçonaria e o cristianismo, página 128. Escrito de um pastor presbiteriano que foi um grande maçom. Certo. Então, por exemplo, pastor Michel Temer, o ex-presidente do Brasil, era maçom, né? Tem um boato muito forte que sim, né? Eu não posso provar isso daí, mas dizem que sim. Está na lista dos mais maçons aqui, dos maçons mais conhecidos. Fábio Júnior. Tem muitos artistas aí. Tem muitos artistas. É maçom também. O senhor sabia que aqui também está falando que o Ademir da Guia, jogador do Palmeiras, era maçom, é também maçom? Eu já ouvi falar isso daí, aquele um que é negro, bem famoso da Globo, Milton Gonçalves, maçom. Milton Gonçalves, sabe, muitas novelas, maçom. A gente poderia citar uma gama deles aqui, né? Inclusive alguns que são até cantores gospel. Tem também cantor gospel envolvido com. Tem. O dito. Peraí só um pouquinho, Leandro. Que foi governador do estado aí passado, Geraldo Alckmin. Provavelmente maçom. Ele é da Opus Dei, né? Trabalha na Opus Dei. O José Serra, o Geraldo Alckmin, provavelmente maçom, sim. O Enio está dizendo assim, se a estrela de Davi é um símbolo maçom. Não. A estrela de Davi não tem nada com maçonaria. A estrela de Davi, ela é o escudo de Davi. Aquelas 6 pontas da estrela de Davi, justamente em cada ponta daquela tinha 2 tribos. Então é o escudo que Davi usava nas guerras. Ela tem 6 pontos, porque cada um tem 2 tribos gravadas e com as 12 tribos, né, no caso. O pastor, o Fernando e a Margarida estão perguntando aqui, os saduceus, existe algo que eles poderiam ser maçons? Influência política, religiosa, dinheiro? Olha, os saduceus, eu acredito que não. Porque os saduceus, embora eles não criem em ressurreição, né, não criem em espírito, não criem em anjo, eu não vejo. Os saduceus, para quem não sabe, é uma das 3 seitas principais dos dias de Jesus, junto com os fariseus e com os essênios. Mas os saduceus, inclusive, Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 15, refutando os saduceus, por causa da ressurreição. Eles eram aqueles que estavam na liderança do templo em Jerusalém. Muita gente pensa que é os fariseus, mas o sumo sacerdote, porque era o sinédrio, ele era composto de 70 anciãos e mais o sumo sacerdote. A grande maioria era saduceus e o sumo sacerdote geralmente também era saduceu. Agora, que eles têm ligação com a maçonaria, eu acredito que não. A não ser que tenha alguma coisa que eu não saiba, né? Não posso afirmar isso, não. Agora o senhor já respondeu, mas o senhor vai responder de novo para a Milena aí, que ela está falando, por que não pode entrar mulher na maçonaria? O senhor já explicou que pode, né? Mas isso aí é lenda também. A maçonaria tem mulheres, elas só não participam na reunião com os homens. Mas elas têm e sobe até graus altos, até o grau 33. É chamada Filhas de Jó, a maçonaria feminina. Filhas de Jó. Tem mais alguma pergunta com relação a maçonaria? Se tiver, os irmãos, por favor, podem fazer, que a gente vai passar para o pastor Mauro. Então, para ficar claro, a maçonaria, ela tem influência, ela influencia o mundo, ela está debaixo do governo de Satanás. Isso é muito sério, né? A preparação do anticristo passa pela maçonaria, passa pelo trabalho da maçonaria, vamos dizer assim, né? Que a gente vê que a influência é no mundo inteiro, né, pastor Mauro? Em todos os lugares a gente vê tem maçom envolvido com relação a isso aí, né? Não, a maçonaria não é só questão do anticristo. Eles têm influência em todas as atividades, em toda a história da humanidade, eles tiveram influência. Principalmente a partir do século XVIII, né? Quando a maçonaria ela é organizada, eles tiveram influências, foram determinantes
inclusive que eu falei aqui, Proclamação da República, né, José Bonifácio, Marechal Deodoro da Fonseca, Dom Pedro II, todos esses homens estiveram envolvidos com a maçonaria. Guerra dos Farrapos, Farroupilha, no sul, né? Esses personagens aí, a grande maioria era maçom. Meu Deus, o negócio é mais sério que a gente possa imaginar, né? E ainda cristão envolvido. Diz que é cristão, né? Porque, na verdade... Leiam esse livro, não é um livro caro, ó. Comprem ele, ó. Maçonaria do Outro Lado da Luz. É um pastor americano que foi maçom, chegou até o grau 32 da maçonaria. Comprem ele. Certo. Aqui, se vocês olharem bem aqui, ó, vocês vão ver o compasso. Aqui tem o G, né? Aqui no meio. Na verdade, pouca gente sabe disso, mas esse compasso, ele é uma alusão ao órgão genital feminino. Pouca gente sabe disso daqui. E esse aqui é o Bafomé, ó, essa estrela aqui, ó, de 5 pontas, é o bode, o Bafomé. Ok? Mas o compasso é uma alusão ao órgão genital feminino. Você sabe que no Antigo Testamento, a Bíblia vai mostrar que existiam tribos que adoravam o órgão genital feminino. Inclusive, o Senhor da Fenda, né? O Senhor da Vagina, mesmo no hebraico. E eles faziam orgias sexuais durante essas adorações que eles faziam a esses deuses. E esse daqui, na verdade, é um culto ao órgão genital feminino. E tem o G no meio, né? Geômetra, que é o grande arquiteto do universo. Isso é profundo. Isso aí é um assunto que muito pouco é falado, as pessoas não têm noção da profundidade disso, quão isso é sério. O Enio está colocando aqui que tem uma música infantil, né, da Galinha Pintadinha, que usa a frase Filhas de Jó. Eu confesso que eu vi isso em algum lugar, não me lembro em qual música, mas eu vi isso em algum lugar. O Fernando está colocando Bel Peor, né? Baal Peor, o Senhor da Vagina, Baal Peor. Exatamente. O senhor da Fenda, no hebraico. Senhor da Vagina. Certo. Pastor Mauro, com relação à questão da maçonaria, então a gente pode dizer claramente que um cristão autêntico nunca vai poder ser um maçom, né? Se ele for maçom, ele pode ser quem for. Se eu descobrir que ele é maçom, ele caiu no conceito para mim. Ele não pode ser um filho da luz se ele está atrelado com as trevas. E Tiago diz que uma fonte não pode dar 2 tipos de água. Não se pode servir a 2 senhores. Ok? Não se pode 2 andarem junto se não estiverem de comum acordo. Paulo diz que nós não podemos sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Verdade, não tem jeito. Então, acho que fica claro, irmãos, que a gente um cristão nunca deve participar da maçonaria. A maçonaria é uma religião, né? Apesar deles falarem que não é, mas são, né? Tem todos os rituais, tem toda a liturgia própria deles, né, pastor? Tem o estilo deles de fazer todo esse processo de entrada, discipulado, eles têm tudo isso daí, né? Então, que fique claro que eles têm tudo que uma religião normal tem, né? Mas trabalham pro lado das trevas, né? Exatamente. E isso traz grandes transtornos para a vida daqueles que entram nesse meio aí, depois para sair é complicado. Até do Demolei, eu conheço jovens que se converteram e abandonaram o Demolei e passaram sufoco para sair. Não foi brincadeira, não. Inclusive, Leandro, editoras que produzem material cristão, né? E no passado, antigamente, tinha muita literatura falando de maçonaria, né? Refutando maçonaria. Hoje você não vê mais literatura lá dentro por causa da influência da maçonaria lá. Meu Deus, isso a Milena está falando, não seria uma seita? É uma seita, sim, Milena, com certeza. É por isso que a gente está fazendo essa série, irmãos, de seitas e heresias, né? A gente vai entrar na parte de heresias depois, mais para frente, mas a gente fez questão, né? Agradecer mais uma vez o pastor Mauro de sempre estar se dispondo a nos ajudar nisso daí, porque são assuntos que só
quem realmente é especialista nisso pode ajudar, né? Porque tem muito assunto profundo aí, coisa escondida, coisa que às vezes a pessoa não entende. E o pastor Mauro já está há mais de 20 anos nessa questão de apologética cristã e sabe como funciona isso. Pastor, eu queria aproveitar, com relação à maçonaria, eu acho que já ficou claro isso daí. Só uma pergunta que a Margarete tinha feito numa outra live, não deu tempo do senhor responder, porque o senhor tinha saído, e eu também saí, fui ver depois isso daí, até peço desculpa a ela aí, me perdoe, porque eu não consegui colocar para o pastor responder, e eu queria já usar esse espaço para o senhor falar com relação às traduções da Bíblia. Né? Ela perguntou de uma tradução chamada Freestyle, não sei se o senhor já ouviu falar, tá bem famosa essa tradução aí ultimamente, né? E pelo que eu vi, né, ela perde um pouco o sentido original das palavras, né? Essas traduções mais novas, elas estão tirando o peso de algumas palavras que são muito importantes dentro do contexto cristão. O que o senhor pode falar com relação à questão das traduções e o que o senhor orienta com relação a essas traduções? Olha, essa daí que você falou eu não conheço. Freestyle, né? Ainda não vi, não. Hoje nós temos Bíblia para todo gosto. Tem a Bíblia de teologia inclusiva, que é a Bíblia gay, né? E Bíblias que fazem... Tomar muito cuidado com o rodapé de Bíblia, né? Porque rodapé de Bíblia não é Bíblia. Eu tive uma aluna lá na escola teológica uma vez que ela falou para mim, não, mas aqui na Bíblia aqui tá falando que é. Aí eu fui olhar, não era a Bíblia, era o rodapé da Bíblia. O que tem no rodapé da Bíblia não é Bíblia, é o conceito, a ideia, né, o conceito teológico daquele que comentou a Bíblia. Agora, tem que tomar muito cuidado com traduções, como, por exemplo, linguagem de hoje, que são, que o Leandro falou, tira o peso de algumas palavras que não podem ser tiradas. Muitas traduções, né? Porque precisa ver de onde vem a escola. Por exemplo, você pega uma tradução Novo Mundo, que é das Testemunhas de Jeová, não é uma boa tradução para nós, porque ela foi totalmente adulterada, né? Você pega Bíblias que vêm, geralmente procurar saber se os textos, as cópias que foram usados dessa Bíblia para traduzir são receptos, que são aqueles que vieram da região bizantina, falando do Novo Testamento, né? Principalmente os problemas estão mais no Novo Testamento. Por exemplo, a King James é uma boa tradução, a Bíblia de Jerusalém, embora seja uma tradução católica, ela é muito boa, né, fiel ao original. A Bíblia Scofield é muito boa. Você pega a Bíblia Thompson, é ótimo para estudo, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, eu indico muito ela, que é a Revista e Corrigida Fiel, né? Você pega a Revista e Atualizada Almeida, também é boa. Agora, tem umas que se deve evitar mesmo, né? Essa daí que você está falando eu não conheço. Tem uma outra que se chama Andrews, Bíblia de tradução Andrews. O que significa isso? Andrews é uma Bíblia que foi sistematizada pelos adventistas. E lá você vai encontrar toda a doutrina adventista sistematizada no rodapé, né? Tem que tomar cuidado. E tem uma Bíblia também, eu vou lembrar o nome dela, já vou falar. Eu vou só ler um trecho aqui da Bíblia Freestyle para o senhor, pastor Mauro, para o senhor conhecer. Aí o senhor me fala só por um versículo, eu acho que já vai dar para o senhor tirar uma noção. Mateus capítulo 1, versículo 1. Fala assim, o moleque que se chamaria Jesus, além de nascer de uma virgem, para não desmentir a profecia, também viria para salvar o povo das cagadas deles. Tá aí. Isso aí eu não queria nem comentar, porque na verdade isso daí o que é? É uma linguagem descolada, é uma linguagem jovem, né? O Jesus legal. E quando você coloca moleque, você sabia que moleque vem de Moloque? Que é um deus cirofenício que se alimentava de crianças, né? Olha o que a irmã Áurea está colocando aí, que interessante, ô Leandro. É por isso que muita gente não gosta do Ministério Apologético, não entende que faz parte da explanação das seitas e heresias. Se não houver este ministério, como aprenderemos? É por aí mesmo, é verdade. Louva a Deus pela vida da irmã Áurea, pela irmã Dirce, e por todos os irmãos aí também da Assembleia de Deus, Ministério Apologético, que não é um trabalho fácil. Aí, ó, tá aqui, ó, Margarete colocou aí, pastor, ó. Lê aí, ó. E Jesus terminou a explicação, pois o reino de Deus é desse naipe.
Vai ter gente safada, ladrões, cobradores de impostos. Olha aí, olha as palavras. Eu me nego a falar esse tipo de coisa não, aqui. Eu me nego. eu vou até falar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu não sei quem é o editor dessa Bíblia, né? Eu acredito que não é um editor. Arivaldo Ramos, pastor. Arivaldo Hã? Ramos. Mas Pastor eu acredito. O Arivaldo Ramos, que é um herege daqueles que já disse que, na verdade, o Arivaldo Ramos, ele é um apóstata. Eu posso afirmar isso aqui com toda certeza. E o cidadão ter coragem de fazer um negócio desse aí, de profanar as palavras eruditas da Bíblia, esse cidadão aí ele vai ter que prestar conta com Deus, com certeza. Porque a Bíblia é um livro erudito que reflete o caráter e a essência de Deus e o que vem de Deus para o coração da sua igreja. Agora você imagina o que o cara está fazendo, deturpando, né? É igual a Bíblia gay. Ou perguntaram para um desses ativistas gay aí, mas a Bíblia fala que não pode ter relação de pessoas do mesmo sexo. Ele disse assim, haveremos de mudar a Bíblia. E tanto é que eles têm a teologia inclusiva aí agora, né? Que é uma Bíblia que tem até um arco-íris na capa, que não é uma Bíblia séria. Então, essa Bíblia Freestyle, eu fui procurar saber a fundo dela, justamente para trazer esse panorama para o senhor, aproveitar até os irmãos, eu sei que não faz parte dessa questão da live, que a gente fala da maçonaria, mas eu fiz questão de trazer esse tema, porque é um tema relevante, né? E eu creio, pastor Mauro, que nem a gente vai fazer a próxima live agora, a gente vai falar sobre os Mormons, né? Depois a gente vai falar a última série sobre seitas orientais e unicistas. Mas nesse termo, eu acho que não daria mais para esperar, eu teria que trazer isso aqui hoje, porque senão eu não ia dormir em paz. Esse tipo de Bíblia, na verdade, não é uma Bíblia, porque ela tira o peso não só da questão dos atributos de Deus, a santidade, o temor, né, a soberania, tudo isso, mas ela tira o peso dos atributos de Deus e traz a leitura para quem está lendo, em vez de ensinar santidade, ensina coisa errada, né? Ensina palavra de baixo calão, ensina palavra que vai levar a pessoa a não só viver uma vida longe de Deus, distante de Deus, mas também ter uma vida de confusão com relação ao cerne da Escritura Sagrada. Então, irmãos, por favor, não compre essa Bíblia, não tenha isso na sua casa, porque isso daí, na verdade, não é Bíblia, né, pastor Mauro? Não. Até porque, deixa eu explicar uma coisa aqui, né? Até porque nós já estamos com 1h20 de live, mas deixa eu explicar uma coisa aqui. Para que uma Bíblia seja considerada Bíblia, ela tem alguns requisitos que ela precisa passar. E principalmente com um dos requisitos é que o tradutor que traduziu ela, ele seja hebraísta, conhecedor profundo do hebraico, do aramaico e do grego, que são as línguas originais. Inclusive, tem pastores aí que são ensinadores profundos, que editaram Bíblia, né, que acabaram traduzindo Bíblias que não são reconhecidos pelas editoras, pela Sociedade Bíblica e outras como Bíblia. São considerados como livros. São boas Bíblias, mas como eles não são hebraístas, não passaram nos requisitos, são considerados como livro. Essa Bíblia aí, abre aspas, né? Foi até bom que eu quero até orientar os irmãos lá na igreja. Isso daí para mim é lixo, não passa de lixo, né? Não, na verdade não tem nem princípio de Bíblia, né, pastor Mauro? Esse tipo de palavra dentro de uma Bíblia, isso aqui é um absurdo, né? Uma falta de respeito com aquilo que é santo, né? A gente precisa respeitar, não é só a questão teológica, o senhor já deixou claro aí, mas eu acho que vai muito além disso, porque pensa o senhor, um jovem, lendo uma tradução da Bíblia Freestyle, o que ele vai aprender a falar dentro da casa dele? Né? Então, quer dizer, é um absurdo. Né? Usa palavras de baixo calão, usa palavras que não são apropriadas para um cristão falar, até porque são palavras que fogem do princípio cristão, né? E de piedade, de temor, né? De santidade, de reverência. Agora, o duro é que a gente sabe que tem pastores usando essa Bíblia, entre aspas, essa Bíblia, né? A gente sabe que não é, mas usando isso para pregar. Quer dizer, é um absurdo, totalmente fora do princípio.
Irmãos, por favor, não compre esse tipo de material, porque esse material não vai edificar a sua vida. Né? Sabe o que é isso aí, Leandro? Pastor. É que eles querem dizer o seguinte: nós temos que falar a linguagem do povo, aí eles usam aquele texto de Paulo fora do contexto, me fiz de tolo para ganhar os tolos. Isso não está na Bíblia. Né? Me fiz de tudo para ganhar a todos. Isso aí, uma hora a gente dá uma explicação aqui. E aí ele diz o seguinte: isso aqui é uma linguagem de jovem. Não existe evangelho para jovem, evangelho para criança, evangelho para adulto. O evangelho é um só. E o evangelho não pode ser deturpado dessa maneira aí. Tá. Então, fique longe desses ensinos de Ariovaldo Ramos, missão integral, o Ed René Kivitz também, eu já vou falar aqui, eu não ia falar não, mas já falei. Agora está falando que não existe inferno, tá? Essa coisa, o universalismo tá pegando bonito aí, viu, pastor Mauro? O Ariovaldo Ramos, sem contar que ele é esquerdopata, né, progressista, fã do Karl Marx, né, enfim. Então já está falado aí. Bom, então, irmãos, tem mais alguma dúvida? Ficou mais alguma coisa que ficou para trás aí, que a gente deixou de comentar, de falar? Nome da Bíblia é a Bíblia Freestyle, irmão. Eu vou escrever aqui para a senhora. Livre, freestyle, é uma sigla em inglês aí, né? Livre tradução, isso. Será que é isso? Freestyle, sim, ó. É desse jeito aí, ó. Tá aí. Deve ser tradução livre. E eu queria agradecer, tradução estilo livre, né? Queria agradecer aí a Margarete, o Fernando, que abordaram essa questão. Isso que é importante, irmão. Se tiver temas e situações que precisam ser ajudados, por favor, nos traga. A gente vai procurar o máximo possível trazer a conotação de acordo com a Escritura. Bom, agradecendo o pastor Mauro. Pastor, obrigado mais uma vez. Lembrando do CETEMA, que é o Centro do Teológico Ministério Apologético, depois o pastor fala o nome certinho aí, que eu sempre confundo esse nome, é o CETEMA. Mas o pastor tem lá os cursos que ele dá, a gente vai começar a fazer uma divulgação dentro do canal do Amor do Calvário para falar desses cursos. E a gente está pensando em fazer um sorteio aí para quem quer fazer uma introdução de teologia, né, pastor Mauro? Estamos pensando nisso aí. A gente vai dar já estamos adequando para poder fazer essa introdução, para depois entrar na questão dos cursos de teologia. É uma gama de cursos que o pastor Mauro tem, curso para liderança, curso de apologética cristã, curso completo de teologia, tanto básico quanto médio, e a gente vai estar divulgando no canal para que Deus possa abençoar o pastor Mauro, que tanto tem nos ensinado, tanto tem nos ajudado nessas lives, né? E tantas lives que o pastor já fez conosco, tanto que ele tem nos ensinado aqui. Agradecer de coração ao pastor Mauro. Amém. E saber que Deus é com ele. O pastor é uma bênção de Deus na nossa vida. Ele que despertou em mim o desejo de ensino, de entendimento mais profundo. E até hoje é quem eu sou, muitas vezes, corro aí para poder tirar as minhas dúvidas, sanar as minhas dúvidas com relação a algum texto. Irmãos, na próxima live nós vamos falar sobre mormonismo, né? Os mormons, quem não conhece, vai passar a conhecer, é importante conhecer também, sobre o anjo moroni e tudo mais. Pedi para o pastor Mauro para fazer uma oração final aí. Mais uma vez, muito obrigado, pastor, pela ajuda aí, pela cooperação. Amém. Vamos orar. Só pedir para os irmãos que puderem se inscrever lá no nosso canal no YouTube, né? Assembleia de Deus Ministério Apologético. E dá uma entrada no site lá, aqui, ó, www.admapologético.com.br. Vamos orar. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade que o Senhor preparou de nós estarmos aqui falando da tua palavra. Obrigado pela vida de cada irmão que aí adentrou, que estiveram interagindo, pela vida do presbítero Leandro, Senhor, da sua família, da irmã Áurea, da irmã Dirce, de todos os demais irmãos que participaram. Continue nos sustentando, nos dando direção, e que o Senhor levante mais apologistas para poder, Senhor, sempre proteger a tua igreja contra as heresias e contra os modismos e inovações que têm surgido. Fica conosco, nos dá uma noite tranquila e de paz, em nome de Jesus.
Amém, Deus abençoe, obrigado. Até mais. Paz, pastor. Um abraço. Você que nos acompanha no canal Amor do Calvário, queria agradecer mais uma vez pela presença aqui na nossa live. Obrigado a todos que nos acompanharam. Continue acompanhando os nossos posts lá no Instagram, no Facebook, e também acompanhe os trabalhos do Pastor Mauro no YouTube, lá no Facebook também, ele tem o canal dele, e no Instagram. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, muito obrigado pela presença, pelas perguntas, que Deus possa abençoá-los. E nunca se esqueça, Jesus é o centro do Evangelho. Deus abençoe.